lição hoje, o pensamento de vida? A última. Amor. Amor. Que dia que é hoje? 20. 20. Uma boa noite a todos. Que a doce paz do Mestre Jesus esteja junto conosco, junto com cada um que está sintonizado com as esferas superiores, espíritos de luz, espíritos protetores, a falange trabalhadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Aqui estamos na sede da Sociedade Espírita Allan Kardec. Estamos estudando a evolução do princípio inteligente, ou princípio espiritual. E vamos então, na nossa elevação, a buscar a sintonia com esses trabalhadores da seara de Jesus e procurarmos nos preparar em pensamentos e sentimentos para mais um estudo desta obra básica que tem trazido grandes esclarecimentos a todos nós. Convidamos a todos para a nossa elevação, mentalizando a presença de nosso Mestre Jesus, porque foi Ele mesmo que nos disse: onde se reunirem 2 ou mais pessoas em meu nome, eu estarei junto delas. Confiantes, então, vamos pedir o companheiro Vando para fazer a prece, por favor. Vamos todos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, nosso anjo guardião, para que traga muito amor, muita paz e sabedoria, hoje, agora e sempre. Pedindo a Deus que ilumine e proteja todos aqueles que estão com alguma dificuldade espiritual ou corporal. Que Deus possa iluminar, proteger, amparar, levando muita
se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Com essas palavras, vamos começar mais um estudo da noite, para mais nos glorificar a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Alexandre, boa noite. Tudo na paz? Nada. Nós está tudo em casa, pode ficar tranquilo. O importante é o coração estar em paz com a vida, né, mano? Então nós vamos preparando a leitura, o estudo da noite com a leitura do livro Pensamento e Vida. Peraí, gente, eu enganei aqui, errei aqui, peraí. Tem que fazer isso aqui. Não, mas é porque eu tenho que fazer uma transição de... Agora lá foi certo aí. No programa aqui para poder sair a gravação. Lição número 30, a última lição. Emmanuel sempre finaliza com... Esse livro é muito bom, pena que nós chegou já no final dele. A gente costuma falar, encerra com chave de ouro. O título é Amor. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Nele fulgura generosa a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações, por sistemas de fé à procura da comunhão com a bondade celeste, e nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. O amor plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Vemo-lo assim como silenciosa esperança de Deus, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas de morte. No espaço de uma penitenciária respira, com a mesma segurança,
o criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine estejamos sempre sob a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência, de acordo com as suas próprias obras. E amando-nos, permite o Senhor perlustrarmos sem prazo o caminho de ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade para reconciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Herdeiros dele que somos, raios de sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte, é da legislação por ele estatuída que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor que se empenhe o coração. Eis porque Jesus, o modelo divino, enviado por Deus à terra para clarear-nos a senda em cada passo de seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Karina, nós estamos estudando aqui agora, nós não podemos tirar a atenção do nosso estudo, tá? Deixa para você trazê-lo aqui no dia que tiver escolinha, tá bom? Porque agora... Caio, faz favor. Caio. Agora nós temos que concentrar no nosso estudo aqui, tá? Você deixa para trazer outro dia, por favor? Nós estamos estudando. Olha lá, o pessoal está lendo, não. Você está estrovando. Dá licença ali. Segunda-feira tem escolinha, tá? Então a lição é uma lição para se refletir e procurar compreender, porque é muito profundo essas palavras, né? Nessa síntese, concorda que é uma síntese? Uma síntese que Emmanuel faz para nós começarmos a perceber algo mais, porque todos nós conhecemos uma pequena parcela do amor. Todos nós conhecemos o nosso sentimento que retrata essa emanação do nosso Criador. Nós somos filhos do Criador, filhos da perfeição.
Então nós trazemos conosco alguma partícula desse amor, concorda? Mas são várias as colocações aqui para nós refletirmos. E nós então vamos deixar a lição para a nossa reflexão, um estudo mais metodizado, em momento propício, para nós prosseguirmos com o estudo sistematizado da doutrina espírita. Vai te dar paz. Exato, viva Deus. Estava subindo o armário, derrubar o armário. Não, o problema é que um armário não vai ficar em cima, ainda machuca ainda. Verdade. E estava em cima do armário. Se você pensar bem, puxa o portão ali. Dando sequência ao estudo sobre o princípio inteligente, vamos ver o que André Luiz fala para nós no livro Evolução em Dois Mundos. Nesta primeira leitura aqui, a primeira imagem, primeira projeção, ainda é palavras da equipe da Federação Espírita Brasileira. A união do princípio inteligente à matéria, assim como o processo evolutivo desse mesmo princípio inteligente, até atingir a sua individualidade plena, são descritos pelo espírito André Luiz da seguinte maneira: a matéria elementar dera nascimento à província terrestre no estado solar a que pertencemos. A imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida e, sob o impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nascituro, vemos o seio da terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa, a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica, verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações, trabalhadas no transcurso de milênios, pelos operários espirituais que lhes magnetizam os valores. Trabalhadas no transcurso de milênios pelos operários espirituais que lhes magnetizam os valores, permutando-os entre si, sob a ação do calor interno e do frio exterior. As mônadas celestes, princípio inteligente, exprimem-se no mundo através da rede filamentosa do protoplasma de que se lhes derivaria a existência organizada no globo constituído. Séculos de atividade silenciosa perpassam sucessivos.
Esta referência de 26 é o livro Evolução em Dois Mundos, através dos quais o princípio inteligente faz seu longo percurso pelos reinos da natureza até atingir a faixa da razão. Deixa eu só fazer uma observação. Essas colocações de André Luiz, eu, particularmente, tenho só uma noção do que ele está falando aqui. Dá para nós criar alguma percepção. Com certeza, quem tem já um estudo mais aprofundado, e nós vamos ver aqui que tem alguns nomes científicos aqui que nós vamos ficar assim, bem flutuando. Mas não precisa se preocupar com a questão. Futuramente, se não for nessa, pode ser na próxima encarnação, nós vamos captar com mais facilidade. Não, sim, aqui fala sobre a criação do planeta. Certo, até agora tá, né? Não, você também tem um QI acima, né? Não, acho que isso. Não, estou dizendo assim, porque tem... É uma pergunta fica no ar. Quantos milhões, bilhões, trilhões de anos atrás? Entendeu? Então o que nós temos na cabeça é o que nós escutamos. Exatamente. Isso aqui está dando detalhes do que ele recebeu de informações lá no plano espiritual. Como diz o doutor, estou mais fora que... Mas é o que nós temos condições de perceber até agora, né? Nós vamos ver que tem alguns nomes aqui que vai ser estranho para nós. Vai, como diz o outro, refletir na consciência da gente, tudo, para aprender. Mas se a gente querer aprofundar, a gente ainda não sabe nem perdoar o irmão. Não, o importante é isso aí, nós procurar desenvolver o sentimento, né? Isso aí. Mas aqui ele está dando as etapas de formação desse princípio quando chegou aqui. E ele usou aqui o termo de fornalha cósmica, vocês ouviram essa expressão? Que eu imagino que é quando a Terra se desprendeu do sistema solar. É o que, como diz o outro, no popular, é o que eu quis dizer a semana passada. Isso. E depois falou do estado da geleira, né? Aqui tem o estado da geleira para resfriar. Os dinossauros na época, né? Depois desse aqui. Era o oceano. Tudo coberto do oceano. Ele foi desenvolvendo. Você pode ver que o mapa, a América Latina encaixa perfeitamente na América Central. Na África, aí foi formando o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, o Oceano Índico, e assim por diante. Até hoje o planeta está exatamente. Em evolução. Em grande evolução. Deixa eu te fazer uma pergunta aí, Paulo, agora. A Bíblia. Deus estava no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, está no sétimo. Aquilo é só tipo... Um simbolismo, né? Isso, é simbolismo. Tudo simbólico, tudo simbólico. Tipo o Éden, Adão e Eva. Allan Kardec lá na Gênese, ele menciona que pode ser considerado cada dia que está lá na Bíblia como um período de formação. Os períodos que foram sendo na formação da Terra. Exatamente. Que ainda não existia vida, mas estava sendo formado o ambiente, preparando para a recepção da vida aqui no planeta. Pois é, o Adão e Eva foi depois da formação do planeta. Aqui, o que ele está falando dos 7 dias é a formação. Quer dizer, eu me deixei pegar. Nós vamos chegar lá futuramente, né? Das cristalizações, acho que nós já lemos isso aqui, não, né? Não. Das cristalizações atômicas e dos minerais, dos vírus para nós até não é estranho não, né? Protoplasma também acho que nós já ouvimos, né? Dos vírus e dos protoplasmas, das bactérias e das amebas, das algas e dos vegetais do período pré-câmbrico, aos fetos e às licopodiáceas, aos trilobites, tá vendo? Nós vamos falar aos trilobites e cistídeos,
aos cefalópodes, foraminíferos e radiolários dos terrenos silurianos. O princípio espiritual ou princípio inteligente atingiu os espongiários e selenterados da era paleozoica, esboçando a estrutura esquelética. Não, mas o bom disso tudo, sabe o que é? Deixa eu contar para você aqui. Essa palavra última que serve a nós. Concorda? Esquelética. Nós sabemos o que é um esqueleto. Tudo isso aí para chegar à formação do esqueleto. Esquelético. Para dar forma ao corpo físico. Os espongiários devem ser tipo os protozoários, porque esponja é... Bom, estrela do mar. Ela é uma esponja. Ela que limpa o oceano. Selenterados. Rapaz, você ainda está em onde? Você está dando conta de ler? Não, isso aqui eu nem me preocupei com isso. Eu, particularmente, eu não vou ficar me detendo aqui, que eu posso aprender futuramente, mas agora eu não. Mas já está de bom tamanho, né? Mas ali ele só pôs isso aí, eu acho que ele fez a questão de contar certo como de do pó de Vando, nós temos que lembrar que Allan Kardec esclareceu que a doutrina espírita estará sempre caminhando ao lado da ciência. Deve estar ao lado da ciência. E então, os cientistas, os estudiosos, os acadêmicos, entendem isso aqui, nós não entendemos. Né? Concorda? Para aqueles que estão interessados em estudar isso aqui na área da científica, para eles tem facilidade. E é importante. Né? E Allan Kardec ainda falou assim, se algum dia a ciência comprovar alguma coisa que a doutrina espírita está equivocada, nós vamos converter ao pensamento da ciência, para dar seguimento ao estudo da verdade. O Allan Kardec nasceu em que ano? Ah, não me lembro. Sei que foi no século XVIII, né? Não, XIX, século XIX, 1800 e qualquer coisa. Eu vou te falar uma coisa, é espírito de luz, porque ele vai preso entender. A França, na época, era o país mais desenvolvido intelectualmente. Por isso, foi levado para lá essa ideia do Consolador para trazer para nós essas revelações. E ele como o espírito preparado para isso. Não, isso aí já há controvérsias, né? Agora há controvérsias. Vamos dar sequência aqui para nós continuar o raciocínio? Avançando pelos equinodermos e crustáceos, entre os quais ensaiou durante milênios o sistema vascular e o nervoso, caminhou na direção dos ganoides e teleósteos, arquegrossauros e labirintodontes, para culminar nos grandes lacertinos e nas aves estranhas, descendentes dos pterossauros. Pterossauros e os pterossáurios no Jurássico Superior, chegando à época supracretácea, para entrar na classe dos primeiros mamíferos, procedentes dos répteis pteromorfos. Pteromorfos, isso mesmo. Viajando sempre, adquire entre os dromatérios e anfitérios os rudimentos das reações psicológicas superiores,
incorporando as conquistas do instinto e da inteligência. Referência 27 também é do livro Evolução em Dois Mundos. Aqui, se não estou enganado, cada uma dessas etapas começa a desenvolver a percepção, igual está dizendo aqui, psicológica, né? Desenvolvendo a sensibilidade, e então os degraus, né? Estagiando nos marsupiais e cetáceos do Oceano Médio e nos rinocerotídeos, cervídeos, antilopídeos, equídeos, canídeos, probacídeos e antropóides inferiores do Mioceno e exteriorizando-se nos mamíferos mais nobres do Plioceno. Incorpora aquisições de importância entre os megatérios e mamutes, precursores da fauna atual da Terra, e alcançando os pitecantropóides da era quaternária, que antecederam as embrionárias civilizações paleontolíticas, a mônada vertida do plano espiritual sobre o planeta físico atravessou os mais rudes crivos da adaptação e seleção, assimilando os valores múltiplos da organização e da reprodução, da memória e do instinto, da sensibilidade e da percepção, da preservação própria, penetrando assim pelas vias da inteligência mais completa e laboriosamente adquirida nas faixas inaugurais da razão. Agora que chegou na razão, hein? Todo esse percurso aí para chegar até a razão. Mas eu acho que no quadro passado que você estava olhando para cá, os animais já eram completos, com o instinto, tudo. Não, tudo né? Para chegar à razão tem que passar pelo instinto, né? Compreendendo-se, porém, que o princípio divino aportou na Terra, emanando da esfera espiritual, trazendo em seu mecanismo o arquétipo a que se destina, qual a bolota de carvalho encerrando em si a árvore veneranda, que será de futuro. Não podemos circunscrever-lhe a experiência ao plano físico simplesmente considerado, porquanto, através do nascimento e morte da forma, sofre constantes modificações nos dois planos, em que se manifesta, razão pela qual variados elos da evolução fogem à pesquisa dos naturalistas, por representarem estágios de consciência fragmentária, fora do campo carnal propriamente dito, nas regiões extrafísicas, em que essa mesma consciência incompleta prossegue elaborando o seu veículo sutil, então classificado como protoforma humana, correspondente ao grau evolutivo em que se encontra. E então é um percurso para nós incalculável. Para a ciência também, eu imagino, né? Como ele diz aqui, tem coisa que a ciência não tem como identificar, porque são os dois planos que estão em evolução. Quando o ser está ligado à forma física, a ciência consegue prosseguir na sua pesquisa, na sua descoberta. Mas quando ele está no plano espiritual, ela não tem meios para isso, não é? E então, tudo isso para chegar até essa forma humana, né? Que é o ápice da criação. Aí chega a conclusão
Pois é, agora a equipe da federação está dizendo para nós. Como se vê, por tudo que foi exposto, o princípio inteligente vai modelando ao longo das eras, em seu processo de individualização, não só as suas estruturas físicas, mas também o seu envoltório fluídico, até tornar-se espírito e estar apto para ingressar no período da humanidade. Esse processo de modelagem, contudo, não se interrompe aí, antes se aprimora pela evolução do espírito, conforme deflui do seguinte ensino de Allan Kardec. Agora são palavras de Allan Kardec, acredito que seja na Gênese. O corpo é, pois, o envoltório e o instrumento do espírito, e à medida que este adquire novas aptidões, reveste outro invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho que lhe cabe executar, tal qual se faz com o operário a quem é dado um instrumento menos grosseiro, à proporção que ele se vai mostrando apto a executar obra mais bem cuidada. Para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades, aperfeiçoa-o e lhe desenvolve e completa o organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar-se novas faculdades. Numa palavra, talha-o de acordo com a sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais, cabe-lhe a ele empregá-los. Desde que um espírito nasce para a vida espiritual, tem por adiantar-se que fazer o uso de suas faculdades, rudimentares a princípio. Por isso é que reveste um envoltório adequado ao seu estado de infância intelectual, envoltório que ele abandona para tomar outro, à proporção que se lhe aumentam as forças. Quanto ao envoltório fluídico do espírito, esse também se modifica com o progresso moral que o espírito realiza em cada reencarnação. Gente, então, só para nós vermos aonde que está estas colocações de Allan Kardec, parece que é... é a Gênese mesmo, até o número 6 e vai até o número 10, parece. Tudo são aqui, até o número 5. É a Gênese que trata sobre essa questão. Então, para quem quiser ver em mais detalhes, estudar em mais detalhes, está na Gênese. Capítulo 11, itens 10 em diante. Como é que é? Fala, por isso que reveste um envoltório adequado ao seu estado de infância intelectual. O envoltório que ele muda, tipo um ectise, uma transmutação. É igual uma cobra vai mudando de pele à medida que ela vai madurando, vai crescendo. Não vou parar mudando como cobra. Não, certinho. Eu estou falando aqui questão assim, nem todos têm a oportunidade intelectual e moral para se desenvolver. 90% da população não tem a oportunidade de estar num lugar harmonioso, com energia positiva. Aí você está trazendo para o aspecto moral, né? Aqui, especificamente, Allan Kardec está tratando do desenvolvimento da evolução do corpo físico e corpo espiritual.
Aí não está entrando na área de entendimento da consciência. Não, mas aqui no final ele finaliza. Quanto ao envoltório fluídico no espírito, esse também se modifica com o progresso moral. Pois é, mas aí está falando, tá dando enfoque no perispírito. Esse envoltório fluídico é o perispírito, que é de acordo com a evolução moral. Isso aí é o que nós aprendemos, né, em nossos estudos, né? Tanto o nosso corpo vai evoluindo, como também o nosso perispírito, conforme nós vamos ganhando mais conhecimento e principalmente vivência. Mais estrutura de base, né? Vai se fortalecendo, vai madurando, vai crescendo, vai evoluindo. A pessoa vai ficando mais forte. A gente também tem a oportunidade de estar convivendo uma família unida. Sim. É raro Sim. um ser humano estar numa família tão disfuncional e sair da curva. Entendi. Aqui, ó, acima mesmo fala, que o mesmo reveste o seu envoltório adequado ao seu estado anterior, né? Porque talvez ele quer estar ali, ele que pediu para estar ali para poder progredir. Não, mas aqui, vamos fazer uma análise. Allan Kardec faz essa sintetização, que é o próprio espírito que produz isso aí, que cria isso aí. Mas vamos fazer uma observação. Vamos levar agora para a área moral que você estava falando, daquele espírito que tem grandes dificuldades, né? Quando é delinquente, quando é um espírito comprometido, ele traz gravado no seu perispírito as suas deficiências morais, está lá gravado, está arquivado. É o arquétipo, ou melhor, é o modelo organizador biológico, é o que vai dar forma ao corpo físico, está no perispírito. Por isso é que então o perispírito, como Allan Kardec está dizendo, o espírito vai formar esse corpo, mas é porque está no seu perispírito. E quem forma isso aí? As equipes de trabalhadores que programam a reencarnação já vão selecionar o material genético próprio para a formação daquele corpo. E que o espírito vai se ligar com aquela primeira forma, dando no embrião, o perispírito do reencarnante vai formar o corpo de acordo com as suas necessidades. Mas veja bem, ele não precisa carregar isso em outra reencarnação. Não, vai estar sempre, enquanto ele tiver a dívida, vai ficar gravado no seu perispírito. Mas ele vai ter uma segunda oportunidade. Sempre. Sempre vai ter novas oportunidades. Se ele está num berço onde é muito unido, família, que a mãe e o pai estão ali sempre do lado, educando, ele não vai cair naquela governante. Ele vai ser, ó, eu estou tendo a cuidar de me corrigir. Certo. Eu entendi o que ele quis dizer, tipo tadinho do cara. Isso. O lar dele é tudo desorganizado. E, como diz o outro, será que ele vai? Vai, todos nós vamos. Não, assim, eu entendi. Assim, nós não conseguimos na presente encarnação, mas vamos ter outras. São inúmeras, infinitas reencarnações, até nós alcançar o patamar. O amor de Deus é infinito. O amor de Deus está sempre... A própria reencarnação é a maior prova do amor que Deus tem por todos nós. Não. Aí sim, eu vou questionar, eu acho que eu vou me comparar com um animal. O animal tem um pedigree, o ser humano também tem que ter um pedigree. A raça mais, ser mais evoluído. Não estou sendo racista, discriminando ninguém, não. É isso. Porque aí você consegue evoluir mais. Os que vêm e não querem evoluir, paciência. Eu estou sendo muito radical. Mas não, o problema não é Deus, nem você não está do lado espiritual, é a nossa consciência que lá vai pedir para passar por isso. Exatamente. Quando chegar no plano espiritual, que o espírito endividado se conscientizar do crime que cometeu, ou dos crimes que cometeu, ele vai cair em si e vai pedir a Deus uma nova oportunidade. Vamos lembrar aqui a parábola do filho pródigo.
Quando Jesus fala do filho que saiu da casa do pai, gastou tudo que tinha e começou a ter uma vida em decadência. Mas chegou um momento em que, caindo em si, pensou: na casa de meu pai, os servos têm de tudo, do bom e do melhor, e eu aqui passando fome. Vou voltar, pedir perdão ao meu pai e dizer para ele: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Toma-me como um seu servo. Então foi o que ele fez. Chegou na casa do pai, o pai está de braços abertos, esperando a volta dele. Essa é a condição de Deus para com todos os filhos. Entendeu? Pode demorar milênios. Na nossa visão, Alexandre, Você vê tanta maldade, mas na nossa visão, parece que nós queremos acelerar o processo. Não, tudo tem que ser naturalmente, seguir as leis naturais. Logo 11 de setembro está chegando, já fazendo aniversário daquela tragédia que foi lá em Nova York. Até hoje lá fica marcado na minha cabeça. Eu fico, como é que uma pessoa faz uma capacidade daquela tanta maldade, tanta escuridão que há dentro do prédio. Você está entendendo? Sim, sim. Será que evoluiu o ser humano? Evolui. De uma forma que nós ainda não entendemos, mas evolui. Não Todos. ficar bitolado só na maldade. Eu tenho Não. que enxergar o lado do Aí, amor ali. aí a providência divina tem meios e modos para chamar o filho à sua conscientização dos erros. Isso aí, nós não temos condições de analisar em detalhes isso aí, mas Deus tem, as leis são perfeitas, né? Tudo que acontece aqui tem a permissão de Deus. Sim, tudo. Tudo é para o nosso aprendizado. É a mesma coisa com agora à noite deu um terremoto no Peru. Não, é uma coisa da natureza. Pois então, mas tem a permissão de Deus, então. Não. Deus não vai permitir eu pegar uma arma aqui e dar um tiro aqui. Não. É a minha consciência moral. Não faço tipo de coisa não. Eu tenho um espírito evoluído. Não sou Mas aqui psicopata. eu sei, mas você tem um livre. Porque você já superou isso aí. Tem muitos que ainda não superaram. Estão ainda nessa dificuldade. Eu sou mais capaz de dar uma rosa pra caramba. Mas as leis são perfeitas, nós podemos ter certeza aqui. Tá todo mundo estudando aqui. Não, graças a Deus que nós, aí, ó, você falou um ponto positivo. Graças a Deus nós fomos despertos por essa verdade, e por isso nós estamos aqui estudando. Graças a Deus. Se nós não tivéssemos a doutrina espírita, o que seria de nós? Você já parou para pensar isso? Gente, nós vamos ter que agora dar uma pausa nos nossos estudos e na próxima semana a gente dá sequência. Vai sequência o número 3 aqui, natureza do espírito? Finalizou. É o próximo, Se quiser, finaliza agora. Não, o nosso tem que respeitar a espiritualidade quando fala para nós disciplina. Vamos fazer as nossas vibrações. É o momento em que nós poderemos vibrar pelas pessoas que estão necessitando de socorro, de amparo. Orar para aquela pessoa que suicidou ontem. Ontem foi semana. Vamos aproveitar e vibrar por todos os suicidas, né? Aquela moça que morreu também, 36 anos, né? São situações que a providência divina está sempre levando os recursos, né? E as nossas orações, nosso pensamento, nosso sentimento fraterno pode favorecer o trabalho dos bons espíritos. E então, para esses que foram mencionados, e para aqueles que estão em nosso pensamento agora, familiares, pessoas da nossa convivência, os nossos queridos que nos visitaram hoje, as crianças que aqui passaram, vamos vibrar muita luz, paz e harmonia, envolvendo-as. O lar que possa estar bem estruturado,
no amor, na esperança, na confiança em Deus. Vibrando também pelos que estão hospitalizados, pelos encarcerados, pelos irmãos que estão agora retornando ao plano espiritual. Senhor Jesus, nesses momentos, as nossas energias, o nosso pensamento, as vibrações do amor fraterno possa envolver esses nossos irmãos e nossas irmãs carentes do socorro espiritual, sob o teu amparo, sob a tua luz, que as falanges de socorro possam levar o conforto espiritual, a renovação da confiança, da fé no nosso Criador, no nosso Pai amantíssimo. Divino amigo, pedimos pelas escolas de formação religiosa, na estruturação da mentalidade daqueles que hoje estão buscando a verdade, buscando o conhecimento das tuas palavras. Nesses momentos de transição planetária, que a nossa consciência, que o pensamento do ser humano possa estar voltado para essas necessidades emergentes do momento, trabalhar o desenvolvimento do amor, da paz, da fraternidade universal. Divino amigo, abençoa essas equipes de trabalhadores, encarnados, desencarnados. Abençoa, Senhor, teus representantes que aqui estão junto de nós no plano físico, que eles possam estar fortalecidos, orientados, que essas falanges de Ismael, aqui na pátria do Cruzeiro, possam encontrar o campo favorável para a concretização do Evangelho Redentor, que irá conduzir as populações do futuro, o mundo de regeneração. Abençoa, Senhor, e nos fortaleça, nos dê coragem, perseverança no bem. E a tua paz, a tua luz, permaneça em todos os corações, em todos os lares. E aqui, visualizando o futuro da nossa família humana, lembramos as tuas palavras, quando chegaremos a ser uma só família, um só rebanho, de um só pastor. Obrigado, Senhor Jesus, por estas revelações, por estas luzes que nos confortam, nos dão segurança. Gratidão, Senhor. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, muita paz a todos, que a luz do Mestre ilumine os nossos passos. Até uma próxima oportunidade. Gratidão a todos.